Ok, então deixa eu mostrar o... Certo, então, recording is on. Eu vou pedir para cada um dizer que aceita a gravação. Aceito. Aceito. Ok, tem gente falando aqui no chat também que aceita, parece que ninguém é contra. Na verdade, eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente pode fazer para outros momentos, que é simplesmente perguntar se alguém é contra, para facilitar. Ok, então eu vou compartilhar minha tela e eu vou mostrar aqui para vocês o AVA. Então essa é a minha tela. Esse é a tela inicial do curso. Quando vocês abrirem o AVA, vocês não vão abrir direto no método matemático. A primeira vez que vocês entrarem no AVA, todo mundo está no AVA porque está ligado ao sistema da UFRJ e porque eu já consegui inscrever todo mundo na matéria. Então, vocês, a primeira vez que forem entrar, vão precisar dizer que esqueceram sua senha, apesar de vocês nunca terem feito uma senha, para gerar a senha nova. Gerando a senha, vocês vão entrar e vão ver alguma coisa parecida com isso daqui, ambiente acadêmico, e aqui vai ter os meus cursos. Foi resolvido o problema de que ele não estava aparecendo, então vocês vão ver diretamente aqui métodos matemáticos em biologia listado no curso de vocês. Então, clicando nele, vai abrir aquela mesma página que a gente estava vendo. Tem aqui uma descrição, eu vou falar um pouco do que a gente pretende, ou de como o curso tentou ser estruturado. E os nossos encontros, que são segunda, quarta e quinta, de 10 a meio-dia. Então, como é que o curso está colocado aqui? Eu estou tentando seguir a recomendação da universidade com foco de atividades assíncronas. Então, espero já que todas as partes da matéria eu estou disponibilizando vídeos que a gente tem aí pelo YouTube. Então, são vídeos que eu tentei procurar os vídeos curtos, mas tem alguns que não dá muito, então os vídeos têm no máximo 30 minutos, ou próximo de 30 minutos, em geral menos que isso. Para várias partes tem mais de um vídeo sobre o mesmo assunto, para reforçar, ter abordagens um pouco diferentes. E a ideia, então, é que vocês possam seguir de uma forma um pouco livre, na verdade, né? A gente tem janelas de tempo, então aqui, como vocês veem, são 3 provas. A primeira prova vai pegar limite de continuidade, depois derivada e integral. Então a gente tem 3 semanas até a primeira prova, que vai cobrir limite de continuidade, 4 semanas para a prova de derivada e depois 3 semanas para a prova de integral de novo. Então está todo ali o conteúdo, limite, daqui a pouco vai estar os de derivada e depois os de integral. E vocês podem percorrer esse conteúdo na velocidade que vocês acharem mais adequada. Eu vou estar toda segunda, quarta e quinta aqui no AVA, já vou mostrar a sala virtual. Mas a ideia, então, é que eu não precise explicar uma matéria do zero, que eu tire dúvidas e faça exemplos. Como eu estou deixando livre, sem ter tempos estritos para cada pedaço dessa matéria de limite de continuidade, vai ficar um pouco... Eu vou precisar um pouco do feedback de vocês me falem
que tipo de exemplos ou dúvidas vocês têm. Isso é uma coisa que eu espero que no PLE eu consiga melhor do que a gente conseguiu no online, que é vocês precisam dar esse retorno para mim. Eu preciso entender qual é a parte que está ficando mais difícil ou mais fácil. Eu tentava fazer isso com as listas de exercício no presencial, mas mesmo assim eu não tinha muitas respostas. No dia das aulas de exercício, a maioria das pessoas ainda não tinha feito as listas, então a gente acabava fazendo exercícios novos. Então, vamos ver como é que vai funcionar. A gente consegue ainda ajustar essas coisas se vocês preferirem que eu faça uma temporização mais estrita e dê mais diretamente os conteúdos. A ideia de ter os vídeos e ter menos rígido os tempos é para poder ajustar melhor todos os problemas que vocês podem ter de internet, de um horário que não consegue entrar, e também tentar fazer com que esses encontros que a gente tem aqui possam ser mais curtos. 2 horas de um encontro virtual, eu acho que não é muito produtivo. Se for uma coisa que só eu fique falando para vocês. Então tá aqui, a gente já tem essas datas previstas para as provas, a gente pode ajustar um pouco se tiver outras atividades que vocês, ou se tiver ficando um pouco mais difícil de chegar, de terminar, de ver toda a matéria em cada uma dessas. Principalmente quem ainda tem 2 semanas ali no final que a gente pode usar para preencher, para adequar melhor o tempo. As provas, elas vão estar disponíveis a princípio durante 24 horas, mas uma vez que vocês entrarem, não vão ter 24 horas para fazer, elas vão ter um tempo delimitado, que eu ainda não decidi, provavelmente vai ser 4 horas, vai ser uma prova de menos de 4 horas, deve ser uma prova como a gente faz presencial, que é esperado que dure umas 2 horas, mas eu vou dar um tempo maior para vocês. Todas as atividades que sejam para me entregar valendo nota, então as provas e as listas de exercício que vão valer nota, elas devem ser entregues de forma manuscrita, então façam à mão em papel e me enviem uma foto do celular, escaneado mesmo, para que eu possa corrigir e arquivar. Vocês vão ver que o fato de fazer à mão, na verdade, ajuda vocês, porque escrever toda a notação da matemática de cálculo no computador normalmente demora mais do que escrever à mão. Então, seguindo aqui, a gente tem uma primeira sessão que eu tenho materiais escritos, complementares ou em vídeo. Então, a gente tem aqui essa revisão de matemática. São materiais em vídeo, tem algumas coisas escritas também, mas é o material do IMPA, usado para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, é uma revisão de todo o ensino fundamental e ensino médio, separado por ano. Então, vocês podem localizar lá o que vocês precisarem. A maior parte das coisas fica no ensino médio. Depois tem o livro de cálculo do Stuart, que é a nossa base de livro-texto para a matéria. Tem tudo que a gente vai estudar, tá aqui. Só clicar no link para baixar.
uma apostila de cálculo 1 da FJF, que é uma apostila muito boa, é o que eu gosto de seguir para a parte de limites e também um pouco de derivada. Ela não chega em integral, a FJF não tem integral no cálculo 1. O livro do Cabral, que é do IEM aqui da UFRJ, é um livro que já é um pouco mais formal, ele é mais talvez voltado para alunos da engenharia da matemática, mas quem quiser olhar ele também é mais compacto do que o livro do Stuart. E a gente tem aqui um material em inglês que tem notas de aula que são muito boas, um bom resumo das matérias. E além disso tem muitos exercícios. Parte dos exercícios que eu vou trazer para a gente fazer em sala, em caso de não ter dúvidas, são desse site aqui. Ele é bom porque ele tem uma série grande de exercícios que tem, além da resposta, tem a resolução razoavelmente passo a passo. Então é bom para vocês estudarem também por eles. E aí a gente chega nos módulos aqui, e vocês vão ver que eu tenho algumas partes aqui que aparecem como oculto para estudantes. Então isso é o que eu vejo. Vocês vão ver na visão de estudante, que é assim. Então vocês só estão vendo que está em construção. E a gente então vai olhar aqui para a parte de limite e continuidade, e as outras vão ser semelhantes a ela. Então, se a gente clicar aqui nos vídeos de revisões de polinômio, por exemplo, ele abre uma página e ele tem aqui vídeo do YouTube que ele vai incorporar diretamente na página. Então, vocês podem assistir o vídeo, no final sempre eu tenho quais foram os canais que eu peguei esses vídeos, então na maioria dos canais ele tem outros conteúdos ou de ensino médio ou de cálculo. Vocês também podem ir andando por eles. Isso vai acontecer para as outras pedaços da matéria também. As partes que não são revisão, que são de cálculo mesmo, como limite, continuidade e a derivada integral, elas são separadas em tópicos para as aulas, né? Então a gente tem uma motivação de limite, e a gente vai continuar aqui no próximo tópico, que vai ter a definição, a introdução aos limites. Dependendo da plataforma que vocês estiverem usando, de como está aberto o site, né? Então aqui no computador, se eu tiver a tela maior do que eu estava, a gente tem um sumário aqui e a gente pode pular diretamente para onde a gente quiser ir. Então, em geral, a gente vai ter partes que são mais teóricas, todos os vídeos teóricos sempre têm exemplos e alguma mostrando como usa ou como faz para calcular limites e tal, mas no final eu tenho, no caso de limites, uma concentração de exemplos e exercícios. Aqui. Então, seguindo, depois que a gente tem os vídeos, a gente vai ter as listas de exercícios. Então, a gente tem a lista de exercícios, são PDFs, e o gabarito dessas listas. E no final aqui tem uma tarefa, que é a nossa lista para entregar. Aquelas listas são pensadas para vocês estudarem, para vocês terem dúvidas, para vocês me perguntarem o que a gente tem e a gente ir seguindo com a matéria.
E essa lista aqui para entregar é uma lista que vai valer a ponto. Então a gente vai ter 3 listas, um para cada pedaço da matéria, que vão complementar a nota com até 1 ponto na média. Então, sendo a média estabelecida pela FJ de 7 para não precisar da prova final, vocês precisam fazer todas as listas e 6 nas 3 provas para não precisar da prova final. Então, para essa lista, é uma lista que não é muito grande. Nos períodos presenciais, eu pedia para entregar a lista completa. Aqui eu estou dando um pouco mais de chance. Esse período eu acho que pode ser mais complicado para todo mundo. Então, eu sugiro que faça a lista toda para me entregar, mas pode fazer só um pedaço da lista. Aqui tem itens, a quantidade de itens que vocês devem escolher de cada uma das questões. Esse daqui, que é uma tarefa, ela vai ser aberta a partir da meia-noite de amanhã. E vocês vão ter até o dia da prova, ao meio-dia, para entregar essa lista. Então, vocês fazem um upload aqui dos arquivos corrigidos. Corrigidos dos arquivos das resoluções. Aqui no final tem alguns links de outras coisas relacionadas à matemática, canais do YouTube, ou a Caravana de Matemática lá da UFJF também, que tem muitas curiosidades. Todo dia ou toda semana, pelo menos, tem um desafio, uma questão para ser resolvida. Dificilmente ela envolve conceitos de cálculo, normalmente são conceitos de matemática de ensino médio. Ok, é isso que a gente tem de estrutura um pouco aqui do curso. As dúvidas vocês podem escrever por e-mail, falar no dia que a gente estiver aqui na presencial. Vocês podem colocar aqui nesse fórum que tem aqui. Então, se vocês clicarem aqui, vai abrir, vocês podem uma outra página que vocês podem criar tópicos. É um fórum como outros fóruns de internet. Vocês lançam uma pergunta e todo mundo pode responder. Como está escrito aqui, encorajo que qualquer um que acha que sabe a resposta responda, mesmo que você não tenha certeza. Serve para a gente criar discussão, para a gente saber detectar onde tem problemas. Não tenham medo de errar aqui. Não existe nenhuma pergunta ou nenhuma dúvida que seja simples ou idiota, qualquer coisa dessa forma. Se há uma dúvida, ela precisa ser respondida. Então, perguntem e vamos gerar essa discussão. E nossos encontros, eles vão ser aqui no Big Blue Button. Tem o link ali. Vocês vão abrir e ingressar na sessão. Entrando aqui, vocês podem só escutar, ter o microfone. Vocês podem trocar essa configuração depois, quando estiver lá dentro. Então, a gente vai ter aqui, tem um chat e tem uma área de apresentação. Eu vou usar essa área daqui. Ela tem um slide em branco que eu vou poder, então, escrever nele quando não tiver com a mãozinha, eu tiver com a caneta. Então, eu vou poder escrever as coisas aqui para explicar para vocês. E eu posso colocar o PDF, escrever sobre o PDF
e tudo mais. Aqui, como vocês veem, a gente tem uma opção de salvar também. E a gente grava e fica na plataforma, então a gente pode gravar, se vocês quiserem, todos os nossos encontros, e eles ficam ali. Quem não pode assistir, quem quer relembrar, vai poder olhar lá na própria plataforma ali do AVA. Ok. Então, isso que eu tenho para mostrar do AVA para vocês. Voltando às dúvidas rapidamente, vocês, nos outros períodos, nos nossos períodos presenciais, a gente também tinha um grupo no WhatsApp que a gente usava para se comunicar, tirar dúvidas. Tinha uma ajuda dos monitores que eu não tenho agora, mas eu costumo responder as pessoas pelo WhatsApp. Então, se vocês acharem que vale a pena, a gente pode criar um grupo. Eu mando o link para vocês entrarem por e-mail. É isso que eu tenho para mostrar da estrutura aqui do curso e da plataforma. E eu pergunto, alguém quer se pronunciar, alguma dúvida, alguma crítica ao que eu apresentei, de como eu acho que como eu pretendo que seja o curso? Gabriel? Sim. Oi, então, só para fazer uma síntese bem rapidinha para eu ter certeza de que eu entendi tudo certo e para o Ok. pessoal aí também se servir, né? A gente tem aqui no AVA a descrição do curso e o fórum para dúvidas e o botãozinho para videoconferência e então os materiais, os livros, apostilas e tal. Sim. E aí depois vem mais divididinho, de acordo com a matéria que a gente vai ter, aqui em limites e continuidade, né, que vai ser a primeira. Aí tem os vídeos de revisão, os vídeos de limite e os vídeos de continuidade. Aí tem essas listas de exercício com gabarito, que elas vão servir para a gente praticar, tirar dúvida e tal, né? Então elas não valem ponto, elas são para a gente aprender. Isso. E aí no final tem a lista para entregar, que essa sim vale um ponto a mais na média. Isso, o conjunto das três listas vale um ponto a mais. Ah, entendi. Então Vai ter uma essas lista listas de para exercício. limite, uma lista para derivada e uma lista para integral. Ah, tá. Ah, entendi. Tá. Então, tipo, se a pessoa só entrega uma, vale 0,3 ou algo assim. Isso. Entendi. Tá bom. E além disso, tem as provas que a gente vai fazer à mão, com uma duração de até 4 horas, podendo fazer em qualquer hora do dia. Não é isso? Isso. Exato. Aí a gente tem que te mandar a prova escaneada ou uma foto. Isso. Tá bom. Porque alternativas para vocês não fazerem à mão, prova múltipla escolha, que não é muito bom para cálculo, apesar de ser o que o IN faz. Ou vocês escreverem numa questão discursiva no computador, mas é ruim de fazer anotação. Uhum. Então, Não, vai tá. ficar assim. Tem
Gabriel. Ah, tá dando eco? Só um instante. Melhorou? Sim. Melhorou. Tá. Ok. Tinha mais um ponto aqui. Não, é basicamente isso. Foi um bom resumo. Já botaram aqui no site, aqui no chat que não estão conseguindo entrar no ar, está dando serviço indisponível. Então vamos acompanhar durante essa semana se a UFRJ realmente não tiver estrutura para fazer o que ela se pretende, que é ter uma plataforma para ensino remoto. Aí eu vou ser obrigado a trocar realmente de plataforma. Eu espero que eu não precise fazer, porque dá um pouco de trabalho montar tudo em outras plataformas, mas Brenda, eu acho que eu te escrevi porque eu mandei o e-mail com esse link aqui para todo mundo que eu escrevi, mas eu posso verificar depois da aula. Ok. Então, isso que eu tinha assim, para mostrar para vocês sobre a plataforma e a estrutura do curso. Eu tenho algumas coisas para falar sobre cálculo e a matéria que não estão ali diretamente nos vídeos e é importante, e a gente aproveita então, inclusive, que está gravado. A primeira coisa é matemática e anotação matemática. É uma linguagem como a gente tem em outras línguas, como a gente tem português, chinês e inglês e tudo mais, que tem suas regras gramaticais, suas regras de sintaxe, e a gente precisa se esforçar para usar a anotação da forma mais correta possível, porque ela permite que, principalmente nesse momento que a gente está distante, eu consiga entender aquele raciocínio que vocês estão tentando, estão fazendo. Cálculo, eu tinha falado que múltipla escolha não é uma boa ideia para cálculo, porque chegar numa resposta errada, não necessariamente, chegar no valor errado no final, não necessariamente diz que você não sabe cálculo. Você pode ter errado no meio do caminho uma conta que nem era exatamente a parte de cálculo, nem era a derivada em si, era só uma soma que você acabou errando, uma multiplicação. E sem ver o raciocínio, eu não consigo entender qual é o problema e poder dar gradação nessa nota, né? Então, uma questão múltipla escolha me força a fazer uma nota certo ou errado, que não necessariamente é a verdade ali. Você pode estar muito bem, você pode ter entendido, mostrou que entendeu o conceito de derivada, mas já esqueceu de um sinal, é o mais comum, esquecer de um sinal. Ou fez uma multiplicação errado por algum descuido. Então, é bom olhar, mas para eu entender realmente o raciocínio, a gente precisa que a anotação esteja o mais fiel possível à anotação esperada. Então, eu vou mudar aqui o que eu estou compartilhando. Então, aqui a gente tem a anotação básica, vocês estão acostumados, soma, subtração, divisão, seja fazendo x sobre y, seja com 2 pontinhos, a multiplicação, então A vezes B, ou simplesmente AB.
E a gente vai ter as notações que vão vir agora de cálculo, que vocês vão ver lá, que a gente tem limite de x tendendo a A. Então, essa setinha aqui tende a, conceito que a gente vai ver agora em cálculo. A gente vai ter depois uma notação para derivada e a gente vai ter uma notação para integral. A gente também tem, que a gente já viu no ensino médio, que a gente pode usar parênteses para separar a ordem das nossas operações. E aí no parênteses a gente tem as propriedades da multiplicação, por exemplo, que a gente tem a distribuição. Então, isso aqui significa C vezes A mais C vezes B. Aqui. Então, a gente precisa tomar cuidado com a notação, que a notação faz com que a gente possa se entender. Uma outra coisa que é importante, e aí eu vou introduzir talvez esses conceitos para vocês, é que na matemática a gente tem dois conceitos que vão ser presentes algumas vezes aqui em cálculo, que é a impossibilidade e a indefinição. Quando eu digo que alguma coisa não é possível, é uma impossibilidade matemática, eu realmente não tenho como fazer. Não, a gente não tem um resultado para aquela expressão. Ela é inválida. Quando eu digo que alguma coisa é indefinida, é porque ela é indefinida. Ela pode ter um resultado válido, eu não sei qual é esse resultado, ou antes de tentar resolver essa indefinição, ela pode ter mais de um resultado possível, todos eles sendo igualmente válidos, até eu descobrir qual que é. Eu vou especificar isso um pouco mais. Então, impossibilidade é mais importante, que a gente tem que lembrar com bastante carinho aqui para cálculo, eu não posso dividir por zero. Isso é uma impossibilidade. Não existe uma resposta para isso. Se eu tiver A sobre zero, simplesmente não existe, o mundo tem um problema se você tenta fazer isso. A gente vai ver aqui em limite que a gente vai fazer uma coisa que é A sobre x e x tendendo a zero. E aí vai vir uma questão muito importante do limite da tendência, que é x não é zero, x tende a zero. Eu não vou falar muito mais sobre isso agora, só quero que fique isso marcado para vocês. Eu não posso dividir por zero. Eu não posso dividir por alguma coisa que vai dar zero. Então, se eu tiver x menos 1, meu x não pode ser igual a 1, porque eu estaria tentando dividir por zero. E existem as indefinições. E as indefinições são algumas outras coisas, como vão acontecer bastante em limites, que é zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, ou zero vezes infinito. E tem mais algumas, mas vamos ficar com essas aqui. O que é a indefinição? A indefinição acontece porque se eu tivesse 0 sobre 2, 0 sobre 1, 0 sobre qualquer outro número, eu sei o que acontece. Se eu tentar dividir 0 por qualquer quantidade, minha resposta é 0. Claro, simples, não tenho a dúvida sobre isso. Acontece que eu não posso dividir por 0, e a gente vai ver que o limite, né, quando eu tento me aproximar de 0 para dividir, o que acontece é que vai ficando muito grande, vai tendendo ao infinito. E aí eu fico com essas duas coisas acontecendo aqui nessa expressão de 0 sobre 0. Ou eu tenho 0, ou eu tenho uma coisa muito grande. Então eu estou indefinido, eu não sei para que lado vai acontecer. A gente vai ver que em limite que pode ser 0, pode ser infinito, pode ser qualquer número
ali no meio, depende da minha expressão. A mesma coisa, então, acontece com infinito sobre infinito. Então, se eu tentar dividir uma quantidade extremamente grande, que é esse infinito, por qualquer valor diferente de zero, eu vou continuar com uma quantidade extremamente grande, que é o nosso infinito. Então, se eu dividir infinito por qualquer coisa, eu continuo tendo infinito. Mas se eu também tentar dividir qualquer valor, 1, 2, 3, 4, 5, ou 0, por infinito, então eu quero dividir uma quantidade de coisas que existe, que é finito, 1, 2, 3, 4, 5, por um número extremamente grande de pessoas, eu vou ter uma fração muito pequena, um valor muito pequeno para cada um. Então, quando eu tento dividir alguma coisa por algo extremamente grande que tende ao infinito, isso sempre vai dar zero. E aí eu fiquei com essa indefinição de novo aqui. Eu tenho algo que vai ser muito grande, porque eu estou dividindo infinito por alguma coisa, ou algo que vai ser muito pequeno, porque eu estou dividindo alguma coisa por infinito. Então, eu não tenho certeza de quem que é. É algo muito grande, é algo muito pequeno, ou é alguma coisa no meio do caminho. Então, essa também é uma indefinição que a gente vai ter que resolver. Gabriel, Oi. faz sentido considerar infinitos maiores que outros? Faz todo sentido considerar infinitos maiores que outros. Bem, então, vamos lá. Eu estou falando e está sendo completamente abstrato para vocês. Eu quero só deixar que isso fique já na mente de vocês quando vocês forem assistir os vídeos, quando a gente for falando nas próximas aulas, que são esses conceitos novos que a gente vai ter que ver aqui. Então, infinito, sim. Infinito, ele é uma quantidade que é muito grande. É uma quantidade que é sempre maior do que aquilo que eu estou tentando pensar como é muito grande. Então, se eu penso aqui, o que é muito grande? Pô, se eu ganhasse R$1 milhão, R$1 milhão é muito dinheiro, mas o meu infinito ainda é maior do que ele. Então, infinito é R$1 trilhão. Não, meu infinito ainda é maior do que ele. Então, o infinito ele é uma quantidade muito grande que ela é sempre maior do que aquela maior quantidade que eu pensei que fosse ser. Mas infinito ele é esse conceito. Então, o infinito ele tem tamanhos. Existem mais de um infinito e infinitos maiores ou menores. Eu consigo dar um exemplo que talvez fique intuitivo para vocês. Vocês conhecem que a gente tem os números naturais e os números reais. Os números naturais são aqueles nossos inteiros positivos, então é 1, 2, 3, 4, 5, que a gente chamou de naturais porque foi a primeira coisa que a gente viu, né? Era aquela nossa contagem na natureza. A gente tinha uma árvore, 2, 3, uma pessoa, 2, 3 pessoas. A gente não tinha um conceito para dividir essas coisas em valores menores, em frações delas. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, só que é infinito. Eu posso sempre escolher um número maior. Então, depois que eu pensei em 1 milhão, eu posso fazer 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, 1 milhão e 3, sempre posso crescer mais. Então, esses números naturais são infinitos. Mas a gente também tem os números reais. Quem são os números reais? Os números reais são aqueles números que a gente está acostumado a trabalhar sempre. Então, eles são esses naturais, mais os números negativos, mais todas as frações que existem. Então, os meus números naturais também vão ser infinitos. Depois que eu chego em 1 milhão, eu tenho 1 milhão, 1 milhão, 2, 1 milhão, 3. Mas, se eu pensar só entre 0 e 1, entre 0 e 1, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,01, 0,02, 0,03. Se eu chegar mais próximo de 1, eu tenho 0,9, 0,99, 0,9999. Então, eu posso colocar infinitos 9 atrás desse meu 9. Então, só de 0,9 a 0,1, eu tenho infinitos números. Então, os meus números naturais, eles têm muito mais infinito do que os meus números. Os meus números reais têm muito mais infinito do que os meus números naturais. Então, faz sentido ter
um infinito maior do que o outro. A gente vai ver que essa questão do limite de 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ele pode parar em qualquer lugar. É uma questão de o quão rápido alguma coisa vai para zero, alguma coisa vai para infinito. Então, tem a ver com um pouco com a velocidade, que é o conceito de derivada que a gente vai ver na segunda parte da matéria. E a gente também tem, então, uma expressão indefinida, uma das outras expressões de indefinição, que é 0 vezes infinito. E aqui é a mesma coisa que a gente estava pensando, que eu estava falando das outras, de infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Quando eu multiplico alguma coisa por 0, eu tenho 0. Então, 0 vezes 1, 2, 3 vai dar 0. Se eu multiplicar alguma coisa por infinito, eu tenho infinito. Então, estou multiplicando qualquer quantidade, estou multiplicando uma coisa que é grande por uma quantidade, ela só vai ficar maior ainda, então vai ficar um infinito maior do que ele era antes. E aí, agora, eu tenho essa indefinição. Eu estou multiplicando, vai dar 0? Ou estou multiplicando, vai ser muito grande? Eu não sei exatamente. Você tem que entender um pouco que essas expressões aqui não é eu simplesmente escrevo 0 sobre 0, eu escrevo 0 vezes infinito. Eu não tenho motivo para escrever isso, né? É algo que surge no meio da minha resolução de algum problema. Surge o fato de que eu encontro um 0 sobre 0, um infinito sobre infinito. E uma outra coisa também que mostra que esse 0 vezes infinito é uma indefinição é se a gente lembrar que a multiplicação e a divisão são operações interconectadas, né? Então, uma divisão é uma multiplicação pelo inverso de um número. Então, o inverso de um número eu tenho A e eu tenho o inverso de A, que é 1 sobre A. Então, se eu quiser multiplicar, fizer A vezes B, eu sei quanto é. Ou B dividido por A é B vezes 1 sobre A. Então, se eu olhar ali para aquela minha expressão de 0 vezes infinito, eu poderia reescrever esse infinito aqui como alguma coisa que é 0 vezes 1 sobre 0. Então, tentar dividir por 0, eu não posso. Mas, se na minha conta eu tiver alguma coisa que está se aproximando de 0, iria acontecer um caso desse de 1 sobre 0. Então, eu tenho de novo uma expressão de 0 sobre 0. Então, essa questão seria válido considerar que o resultado disso é 1? Não. Como eu disse, é indefinido. Então, isso. É indefinida. Eu não vou entrar muito na resolução dessa indefinição. Vamos deixar para a gente olhar um pouco mais de limite. Mas isso está associado ao conceito que a gente vai ver agora em cálculo. É esse conceito que a gente vai chegar agora em cálculo, que é o conceito do limite, que é eu me aproximo muito de algum determinado valor, mas eu não sou esse valor. Então, eu não posso dividir por 0, mas eu posso dividir por um número que é cada vez mais próximo de 0. Então, eu posso dividir por 0,00001, depois eu divido por 0,0000000, muitos zeros, 1. Então, são coisas cada vez mais próximas de 0. Esse nos aproximar de algo que é muito pequeno, de algo que é próximo de 0, é o que a gente vai chamar de infinitésimo. E esse me aproximar de algo que é muito grande, que é o nosso conceito de infinito ali. Então, não vai dar 1, pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, pode dar 0, ou pode dar infinito. É indefinido até a gente resolver. Nessa parte de limite, então, boa parte do limite vai ser resolver indefinições. Como que a gente faz quando eu estou fazendo um limite e ele chega numa indefinição de infinito sobre infinito, 0 sobre 0, 0 vezes infinito, e o que eu faço para resolver essa indefinição? A gente tem várias técnicas e elas vão estar apresentadas no vídeo, e eu vou
mostrar para vocês em exemplos na aula também. São manipulações algébricas, então a gente vai manipular as nossas equações até chegar numa situação em que não tem mais essa indefinição. Ok, então essas são as nossas ideias que eu quero que já fiquem fervilhando na cabeça de vocês e vocês vão ver melhor no vídeo. Eu espero, pelo menos. Isso era um pouco do que... Isso era um pouco, não. Isso era mais o que eu tinha programado para falar para vocês. Como eu disse, eu coloquei já toda a parte de limites ali. Então, vocês podem já começar dando uma olhada, aproveitar esse tempo. E a de derivadas vai estar em breve, provavelmente no fim dessa semana já vai estar derivadas ali. Isso. Eu acho, eu espero que vai funcionar essa ideia de ter esse conceito, que é um conceito um pouco de sala de aula invertida, que eu estou deixando um pouquinho mais solto do que eu seria uma sala de aula invertida normalmente. Então, numa sala de aula invertida, eu daria especificamente, assistam esses vídeos e leiam esse material para quarta-feira. Professor, Oi. Bom dia. Sim. Nessa primeira parte da prova, que vai ser sobre limite e continuidade, vai ser permitido usar a L'Hopital? Não. Porque nos outros períodos não era, eu queria saber. Isso. Não vai ser ainda, porque, bem, a gente tem um pessoal que já sabe o L'Hopital, mas a gente tem grande parte que não sabe ainda. Então, as questões vão estar especificamente pedindo para usar um método que não seja de L'Hopital. Tá, a definição, né, principal de limite. Isso. Depois que a gente aprender L'Hopital, ainda vai ter questão de limite, porque a gente vai falar sobre gráficos e assíntotas, e aí tá livre. Aí, se precisar de L'Hopital, tá pode ir. E uma outra dúvida que eu não consegui fazer na hora e depois já estava rolando, você já estava dando a explicação, eu resolvi esperar, é sobre a prova. No dia da prova que você for liberar o conteúdo, ele vai ficar o dia inteiro ali, só que a minha dúvida é se, ocorrendo algum problema, por exemplo, com relação à conexão ou alguma outra coisa do tipo, se essa prova ela poderá ser realizada em um outro dia que não seja aquele que está lá. Pode sim. Pode. Eu sou um professor bonzinho. Não, eu acho que todo mundo tem problema. Aqui, como a gente vai ter essa oportunidade no remoto de deixar a prova aberta por um período maior, eu acho que os problemas podem ser minimizados, problemas do tipo estou passando mal, aconteceu alguma coisa que eu não posso, talvez sejam minimizados, mas pode acontecer. Alguém pode ficar 24 horas passando mal e não conseguir fazer a prova. Então, entra em contato comigo. Não, eu abri a prova e baixei o PDF, estava resolvendo, foi menos de 4 horas, eu fui entrar para fazer o upload e não consegui entrar, estava fora do ar. Não consegui, também me manda uma mensagem. Se você já fez a prova, inclusive me manda por e-mail a sua prova e está tudo ok. Então, todos os casos podem ser resolvidos. Nunca deixem de falar comigo e sempre que vocês souberem alguma coisa por antecedência, podem falar com antecedência comigo também. Tá ótimo. Então, mesmo que seja alguma coisa assim, isso aconteceu nos presenciais, e agora que talvez 24 horas aconteça menos, mas professora, a gente tem a prova de biologia celular no dia seguinte da sua prova e a gente precisa estudar no dia que seria a sua prova, não dá para fazer a prova. Tudo bem, a gente muda a prova. Para mim, não tem problema nenhum mudar a prova. Eu estou com a prova pronta, eu só vou deixar para vocês. Sempre vocês têm que pensar no lado de vocês. Sempre que vocês adiam, vocês estão possibilitando que vá ter um problema com outra coisa no futuro. Mas, assim, eu sou bem tranquilo com isso.
vamos ver como vai estar acontecendo. A princípio vão ser essas 3 provas e uma prova final com a matéria toda, se as pessoas não conseguirem aprovação direto, mas a gente pode pensar em outras provas, outras atividades, se for necessário. Eu vou colocar ali também, além das derivadas e da integral, vou colocar provas do período passado. Provavelmente só as de 2019-2, porque de 2019-1 eu não tinha feito 3 provas. Eu tenho que ver se faz sentido colocar elas também. Mas aí vocês têm uma ideia, vocês vão ver que minhas provas parecem as minhas listas, então vale a pena olhar a lista de exercício, porque elas são uma boa forma de entender o que eu cobro. Eu, particularmente, acho que tem pouco exercício nas minhas listas de exercício. Vamos ver o que vocês vão achar. Então, o livro está ali. Eu disponibilizei o livro para vocês. Na apostila da UFJF, algumas dos exercícios da minha lista são de lá, são do livro do Cabral também, mas eles têm mais exercícios lá que eu não utilizei. Podem olhar. Está escrito ali no começo, na descrição ali no AVA, e aí eu vou falar aqui também. Se tiver algum outro material que vocês encontraram quando estavam estudando e acham que é interessante ou querem minha opinião, podem me compartilhar comigo, ou a gente compartilhar direto lá no AVA, no fórum, alguma coisa, e a gente crescer um pouco essa lista de materiais. Se tiver alguma coisa que vocês acham que faltou, eu estava assistindo o vídeo e o cara usou uma técnica, ou fez alguma coisa que eu não entendi, ele não tinha explicado, eu olhei o outro vídeo daquele mesmo assunto e não falou nada, não estou entendendo. A gente tira a dúvida na sala, eu posso procurar um vídeo também para colocar com vocês. Então, de novo, eu preciso de uma comunicação para saber como que a gente está seguindo nessa matéria. E, bem, é isso. Mais algum comentário? Então, se ninguém tem mais comentários, eu considero que está encerrado. Vocês podem ver de novo se conseguem entrar no AVA. Se hoje não estiver dando para entrar no AVA, amanhã também não estiver dando para entrar no AVA, por favor, me mandem e-mail. A gente, então, vai ter que começar a pensar em formas alternativas de fazer essa matéria acontecer. Eu acho que vai se resolver. No fim de semana eu tive alguns problemas também de conexão com AVA, mas no fim de semana é difícil do pessoal da NCE mexer no servidor. Hoje eu acho que eles podem resolver os problemas. Então, vamos ver como vai estar essa estabilidade.